Olá, capricornianos! Como vocês estão? Eu espero de coração que muito bem. Desejo a vocês uma excelente leitura. Abrindo a leitura de vocês, mais uma semana com uma mensagem oracular. Vamos lá, qual mensagem oracular para os capricornianos? Uma excelente leitura a cada um de vocês. Aproveitem com muita sabedoria, é uma leitura coletiva, sempre trabalhe e aproveitem esses momentos para desenvolverem sempre a sabedoria interna de vocês, tá bom? Sejam sempre bons filtros, tá? Bom filtro. Vamos lá. Qual a mensagem para Capricórnio? Não vou aceitar, calma. Qual a mensagem para Capricórnio? A harmonia. A harmonia em todas as coisas no universo. Abra as portas do emocional, entre em sintonia com o seu ser e desfrute de uma vida plena. Harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e seu próprio fluxo. Olha a chama azul presente com a flor da vida, a flor de lótus também. É momento, Capricórnio, que vocês estarão entrando num ciclo bastante diferenciado. Esse ciclo ele fala de muita renovação e transformação para vocês, tá? E isso parte de bases, não só de um ponto específico, digamos assim, olha, eu, Capricórnio, preciso melhorar as minhas questões profissionais, ou uma questão de saúde, ou os relacionamentos. Aqui são as questões básicas, originárias. Então, poxa, o que em você influencia no seu profissional? O que em você está influenciando nas suas questões de saúde, nas suas relações como um todo, enfim. Entende? É como se fosse a base. Então, vocês estarão entrando num ciclo aqui um pouco diferenciado, Capricórnio, de ter que olhar para as bases, de ter que olhar para um sentido de renovação, de transmutação, mediante ao que você está hoje, onde você está hoje, com o padrão que você está hoje. Então, por exemplo, Capricórnio está numa rede ou num ciclo, digamos, geracional, né, um ciclo familiar muito complicado. Isso não é por acaso, tá? É apenas um exemplo, Capricórnio, apenas um exemplo para elucidar a informação. Então, vocês nascem dentro de um ciclo reencarnatório numa família bastante complicada, com várias situações ali que são bem delicadas, sensíveis, são coisas muito profundas, né? Envolvem várias pessoas com vários tipos de consciência e todos repetindo o mesmo padrão. Em resumo. Ok, Capricórnio começa a perceber que isso está influenciando em muitas coisas na sua vida, em muitos caminhos, o seu profissional, as suas relações, enfim, a sua evolução como ser humano ou como ser espiritual, como for, tá? Aqui o convite serão tempos de harmonia no sentido de, será necessário vocês abrirem a porta do seu emocional para que vocês possam trabalhar essa sintonia com a harmonia. Então, ou seja, poxa, eu tenho uma questão familiar que é muito complicada. Então, pode ser que algum capricorniano tenha dificuldade, esse é um exemplo, tá? A dificuldade de lidar com esses familiares por medo, por insegurança de romper esses padrões, por exemplo, né? Ou porque você também está condicionado a isso, ok? Então, trabalhar o emocional aqui vai ser muito importante para encontrar a harmonia. A harmonia não é só um estado de tranquilidade, ausência de problemas, não é isso, tá? Ausência de dificuldades, não é isso. A harmonia é quando você entra, digamos, em comunhão com todos os aspectos da sua vida. Então, se você está vivendo, mais uma vez, Capricórnio, não quero ser repetitiva, mas é para vocês entenderem, não esquecerem a informação. É um exemplo, tá? E vocês vão adequarem a sua realidade neste momento. Então, para que vocês alcancem um bom resultado, vai ser muito importante vocês acessarem questões do seu emocional, ok? Que provavelmente precisa de uma liberação, de uma transmutação, que isso vem através das experiências, das vivências, o curar, o resignificar, e antes de tudo, identificar essas dores para que vocês entrem num ponto de harmonia, que é a boa comunhão com todos os pontos da sua vida. Então, você pode ter um familiar extremamente complicado, só que você, a partir do momento que você começa a trabalhar as suas emoções, você começa a ver o outro de uma forma diferente. Então, tudo aquilo, de uma certa forma, que você identifica no outro, existe um ponto de reflexo em você, ok? Exatamente isso, porque, tá vendo a flor da vida? Tá tudo conectado. Está tudo conectado.
Então, aquilo que você vê no outro, é bem possível que você precise desenvolver em você. Ah, mas eu não tenho aquele defeito, eu não vibro isso. Mas existe um ponto em você que julga aquilo no outro. E o julgamento, ele separa, ele não une, ele não é harmônico, entende? Então precisa, o que harmoniza? É empatia. Não quer dizer que você seja conveniente, que você se concorde com aquele comportamento, não é isso. Mas é ter a empatia de compreender que aquele ser, aquela pessoa, aquele familiar, está no estado de consciência X, ponto. O que eu, Capricórnio, posso fazer para, digamos, melhor desenvolver ou transformar essa energia na minha vida? Entende? Porque aquilo de alguma forma afeta você. É apenas um exemplo para elucidar. Eu sei que está um pouco complexo, tá? E tudo bem, tá? Porque é essa energia que está se manifestando. Se não está fazendo sentido, Capricórnio, tá tudo bem. Vida segue, assiste outro canal, outro vídeo e tá tudo muito bem. Tudo bem, certo? É assim que funciona. A gente tem que ser um pouco inteligente às vezes, né? Para compreender as informações. Nem tudo que vai chegar é o que agrada ou é doce aos nossos ouvidos. Às vezes, aquilo que é um pouco amargo aos nossos ouvidos é exatamente aquele amargor, né? A cura, ela é amarga normalmente, tá bom? Mas vamos lá, seguindo aqui, mais duas como complemento, Capricórnio. Proteção, recupere seu poder, corte as cordas e resgate de alma. Confie no seu caminho. Se você soubesse que terá todo apoio, o que você faria? Está vendo só? É momento de romper certos padrões, certas conexões. É possível que alguém aqui, Capricórnio, está entrando num ciclo de romper, foi o que foi dito aqui em cima na carta da harmonia, né? É um momento de transformação, é um momento de gerar certas situações. Tá vendo que ela tá com os punhos cerrados, né? Os punhos aqui cruzados. Aqui é o momento de você saber dizer não. É o momento que Capricórnio estará sabendo dizer não, está entrando nessa sintonia. Uns estão ainda equalizando esse sentimento, como fazer, como realizar, né? Não é só dizer um não, mas é incorporar isso. Por que eu estou dizendo não? Por que eu não quero isso? Tá tudo bem, entende? Sem justificativas. Quando você compreende isso no seu coração, as coisas fluem de uma forma muito natural, que é o que foi dito aqui na carta da harmonia. É o resignificar, é preciso abrir essas portas do emocional para que vocês se conectem ao caminho de maior harmonia, ou de uma vida mais plena. Entende? Compreender, harmonizar-se é compreender o fluxo de tudo e do seu próprio fluxo. É entender o seu próprio ritmo. Só que para isso, alguns capricornianos vão precisar cortar cordas, cortar conexões, cortar elos que podem envolver questões familiares. Tá vendo a lua aqui no eclipse? Se eu não me engano, pessoal, aqui o canal não é para astrologia, tudo bem? Existem vários canais excelentes que citam astrologia ou que são específicos para isso. E vocês deixo como sugestão para que vocês possam buscar informação sobre isso. Se eu não me engano, vai ter um eclipse aí por perto, né? Tem alguma coisa assim rondando, tá? Então, pensem sobre isso. Alguma coisa acontece aí próximo a esse eclipse que vai ter logo mais, tá bom? Tem um romper aqui, tá? Esse resgate de alma é o resgate da sua alma, o resgate da sua essência. Porque é bem possível que Capricórnio estava numa dormência, estava dormente, por algum contexto, um padrão familiar, um padrão de ilusão, um aprisionamento, alguma situação, alguém querendo prender você num estado, no mesmo local, como for, segurando você para que você não avance. Então, vocês estarão rompendo algumas questões, tá? Extremamente importantes, porque aqui cita o resgate de alma, ou seja, você podendo com verdade manifestar a sua real essência de agora em diante, tá? Confie no seu caminho. Se você soubesse que terá todo apoio, o que você faria? Então, é como assim, independente se você tem ou não apoio nesse momento, é o momento de você confiar em você. É sobre isso, porque eles estão dizendo aqui, Capri, o caminho que você precisa trilhar ou que você está trilhando já, ele depende única e exclusivamente de você. Você pode até contar com apoiadores em algum momento aqui, outro acolá, mas o trabalho principal da caminhada, de trilhar a caminhada, a jornada, é você quem vai fazer, tá? Que tá falando aqui sobre um transpassar de um portal, que é essa sensação de recuperar o seu poder, de se libertar de algumas amarras, algemas. Isso cabe de você e tá muito conectado ao seu emocional. Por isso que não tem como ser outra pessoa a não ser você mesmo.
libertação do seu emocional, resgate da sua alma. Certo, Capri? Agora, nós acabamos de ver aqui a energia, digamos, luz de Capricórnio, tá? Exatamente, a energia luz. Agora nós vamos olhar um pouquinho o lado, digamos, sombra de Capricórnio, porque tudo é o equilíbrio, tá? Então, como todos os signos, eu estou fazendo essa mesma informação. A leitura de março eu trouxe o que vocês devem ter atenção no mês de março. Nessa leitura, eu vou trazer o que vocês devem ter atenção com vocês mesmos, com o seu próprio movimento. E isso puxa muito o seu lado sombra. Tem gente que não entende o que é o lado luz e o lado sombra. Tem gente que acha que é somente luz, pureza, né? Gratiluz. Não é, pessoal, tá bom? A luz e as sombras, elas estão ali, ó. Elas devem caminhar, digamos, juntas, tá? Isso é um papo para um outro aspecto, para uma outra leitura. Acho que já teve outras leituras que eu já falei sobre isso e não vou repetir de novo. Tá bom, pessoal? No momento, não. Mas as energias devem caminhar juntas. Para que você reconheça toda a sua potencialidade em luz, você precisa reconhecer as suas sombras. Você precisa trabalhar as suas sombras. Tá? O que são suas sombras? Seus gatilhos, seus medos, a inveja, o ódio. Tudo isso. Sim, tudo isso. Tá? Suas fraquezas, para que você reconheça o seu lado luz. Então, elas estão aqui, ó. É a dualidade, faz parte da criação, tá? Você querendo ou não, isso é coerente com a existência humana, ok? Vamos lá. O que os capricornianos precisam ter como atenção nos seus próprios movimentos? O neófito, o estudo. Vamos lá. Capri, que é o seguinte, que vocês devem... Deixa eu só puxar mais cartas. O neófito é um aprendiz. É um estudante, aqui nesse caso, um estudante de magia, né? Pela visão através do espelho, os portais. O espelho são portais, tá? Vamos lá. Aqui é o seguinte, o que vocês devem ter como atenção é que talvez alguns capricornianos possam acreditar que vocês já estão sabendo de tudo ou tem muitas informações neste momento. Eles estão dizendo aqui que ainda não. É como se vocês precisassem ainda trabalhar alguns padrões que vocês mesmos criaram para a própria vida. Um condicionamento, uma forma de defesa, mesmo que inconsciente. Então, é como se algum capricorniano estivesse projetando alguma questão sua numa outra situação. É isso que vocês devem tomar como atenção. Então, por exemplo, foi o que foi dito lá anteriormente. De repente, alguém julga, né, ou olha, ou fala, não gosto daquilo, comportamento do fulano e tal. Mas o que esse comportamento do fulano reflete em você? Que gatilhos ativa em você? É sobre isso, tá? A carta do neófito é isso. É hora de aprofundar, é hora de trabalhar a compreensão mais profunda da vida e do mundo, das pessoas, das situações. Aqui tem questões que ainda não estão muito as claras para você, mas ficarão. À medida que vocês se entregarem a mais conhecimentos ou ensinamentos, tá? Que a vida e que as situações vão trazer respostas para que vocês compreendam, para que vocês olhem a situação de uma forma diferenciada, tá bom? Pode ser que alguém aqui esteja olhando uma situação pelos olhos da própria fragilidade. Por exemplo, olha, eu não aguento mais essa situação, não quero mais essa situação, então você acaba projetando essa insatisfação, esse não querer sobre um resultado, entende? Então isso é um padrão é um padrão ilusório, certo? Ok? Então esse é um ponto que a carta do neófito, o estudo traz para vocês, como vocês devem ter atenção neste momento. Agora vamos para o tarô de Santa Muerte. O que os capricornianos devem ter como atenção sobre os próprios movimentos. Pagem de copas. Seis de ouros. A lua. E o 6 de espadas. E o arcano da força.
Bom, vamos lá. Não existe resultados, Capricórnio, sem um real investimento. É como assim, o que Capricórnio deve ter como atenção nos próprios movimentos? É como se alguém tivesse querendo demais uma situação, mas não está tendo cuidado com aquilo que você troca, entende? Atenção àquilo que você coloca, ou coloca suas expectativas demais sobre uma situação. Aqui é como se alguém colocasse expectativas, ou uma confiança, ou sonhos na mão de alguém, por exemplo. Só que alguém aqui que pega os teus sonhos, os teus projetos e vai embora. Ok? Então, muita atenção aqui ao que vocês estão investindo, ao que vocês estão conversando, ao que vocês estão projetando. Tem uma coisa de uma falsa sensação, né? Tá vendo a projeção? Todo momento foi falado isso, né? Olha, ela olha aqui na lagoa e ela se projeta. Ela começa a ver uma outra face dela mesma, tá? Então, o que vocês devem, de resumo, ter como atenção, Capricórnio, é como vocês estão se projetando dentro de uma situação ou colocando confiança, o seu projeto, a sua vida, algum sonho, algum desejo nas mãos de uma situação. Que essa situação ela tende a não permanecer na sua vida, ok? É isso. Agora vamos para o baralho, o que vem para os capricornianos. O que vem para os capricornianos. A montanha. Caminhos e o anel. Eu vejo Capricórnio fazendo algum tipo de aliança ou acordo para uma viagem distante. Aqui eu vejo tendo algum tipo de acordo para desbloquear uma situação, para ter um movimento sobre algo, que envolve principalmente, pessoal, trabalho, tá? Aqui é possível que algum Capricórnio faça algum acordo com alguém que está profissionalmente falando, tá? Pode estar numa outra localidade, distante de vocês, neste momento. Aqui eu vejo Capricórnio despertando maior credibilidade. Ainda sobre trabalho, se você é um profissional autônomo, aqui você vai estar fechando novos contratos, pessoas de longe te procurando, interessados no seu produto, interessados nisso que você está ofertando, sua cartela de atividades, seja o que for. Vejo Capricórnio saindo aqui de uma energia bastante complicada, um grande desafio. Vocês estarão se abrindo a uma nova inspiração, vejo vocês mais criativos. Existe aqui uma nova paixão também entrando para Capricórnio. Quem está disponível, né, ao caminho ou campo amoroso, aqui existe uma nova paixão também entrando na energia de vocês a partir do dia 25, tá? Essa pessoa, ela pode ser alguém de uma outra nacionalidade ou alguém que já viajou bastante. É uma pessoa que não tem, digamos, um paradeiro certo na vida. Ela pode, nesse momento, estar alocada numa determinada cidade, num determinado local, mas é uma pessoa que logo mais levanta a tenda e vai embora, tá? Aqui pede-se atenção com crianças, tá? Crianças passando por algum tipo de violência, ok? Por uma pessoa abusiva. Pede-se atenção com isso. Aqui, algum capricorniano pode se sentir acuado perante a uma energia feminina que pode ser uma energia materna, tá? Pode ser a sua mãe, pode ser, enfim. Existe alguém se sentindo acuado aqui. Capricórnio, vocês podem lidar também com alguém
que tem uma mentalidade muito infantilizada e essa pessoa ela vai estar passando por um processo de como se fosse uma autopunição. Aqui existe uma amizade do seu passado que essa pessoa vai querer retornar. Porém, essa pessoa já foi cortada da sua vida, essa pessoa quer retornar. Se já foi cortada e quer retornar, pode ser que tenha alguma coisa... Esse 7 de copas, pessoal, é como se essa pessoa quisesse manifestar para vocês. Eu sinto assim, é uma questão que você já cortou, ou essa pessoa te cortou, houve uma finalização dessa amizade, mas a pessoa retorna, tá? Vejo que vem de uma forma bastante amistosa, mas é possível que Capricórnio fique na dúvida. Será que eu devo confiar? Será que eu não devo confiar? Eu vejo vocês nesse impasse. Vocês estarão nesse impasse, não é a pessoa, são vocês. Sobre o retorno dessa pessoa, tá vendo a lua? Vocês se sentindo um pouco inseguros. É como se vocês pensassem que essa pessoa retorna e ela vai sair de novo, entende? Vai embora de novo, a amizade de vocês vai ser cortada de novo, tem alguma coisa assim. Capricórnio, alguém aqui vai estar passando por um processo mental e emocional bastante delicado, tá? E veja aqui alguém num processo muito entregue à força ou energia da lua. Ou seja, alguém vivendo alguns tipos de devaneios emocionais, alguém preso numa cadeia emocional bem significativa, tá? Que é uma questão realmente de tratamento da sanidade emocional de alguém. Pode ser alguém que você está lidando aí, tá? Vejo alguém precisando de algum tipo de intervenção nesse sentido, porque é como se alguém não conseguisse sair desse padrão emocional. Aqui é muita intensidade. Isso pode estar gerando nessa pessoa uma certa agressividade, uma paralisia, por exemplo, algum estado depressivo, alguém que pode estar, não está acessando a sua real inteligência para fazer coisas equilibradas, a pessoa está perdendo um pouco o senso, o equilíbrio das coisas aqui. Tá? Eu vejo alguém travando, alguém não consegue continuar, não está conseguindo continuar. Essa pessoa não dorme, parece que à noite. Aqui eu vejo a venda de um imóvel para Capricórnio, quem está interessado na venda ou na locação. Esse imóvel vai estar sendo visto por uma energia masculina, com grandes possibilidades de vendas, tá? De venda. Aqui existe uma energia masculina se fechando nos próximos 28 dias. Aqui você vai saber que um homem, mais uma vez, esse homem vai estar num processo, vai estar viajando, vai estar deixando o local e indo para uma outra situação, mas parece que essa pessoa, quando ela vai, me traz a sensação que essa pessoa não volta. Essa pessoa tá indo para um local, ela tá deixando um local estável, indo para uma outra localidade, e eu não sei, nessa localidade parece que acontece alguma coisa que essa pessoa não volta. Tem alguma coisa que rompe para que essa pessoa não retorne para essa estabilidade, para essa residência, para esse local. Olha, o caixão. Parece que alguém fica preso dentro de uma situação, tá? Dentro de um local, não podendo retornar para o local de origem. É um homem. A estrela. Capri, eu vejo vocês tendo aqui muito discernimento, por exemplo, vocês passando por uma situação um pouco complicada, preocupante, eu vejo aqui que vocês vão ter muito discernimento, amparo e muita lucidez para sair desse estado de ansiedade ou preocupação. Mas isso tem muito vínculo com a espiritualidade.
Alguns estarão passando por alguma questão voltada à saúde, uma preocupação breve voltada à saúde, mas algo se encerra por meados do mês 10, tá? Seja como for, essa preocupação que você pode estar vivendo agora, ou vai viver a partir do mês 6, pessoal, se encerra no mês 10. Aqui, capricornianos que estavam vivendo bastante perturbações a nível espiritual, isso aqui eu vejo já encerrando no mês de março. Começa um processo de uma finalização de ciclo dessas perturbações, desses ataques energéticos, que estavam aqui realmente trazendo bastante discórdia, bastante ansiedade, preocupações à mente de vocês. Irritabilidade para outros, estará entrando num ciclo de finalizações. Aqui pede para que você tome atenção com alguma oferta. Ou pode ser que alguém queira tirar algum benefício que você venha a ter logo mais. É como se fosse alguma questão que vai te deixar muito feliz, muito satisfeito. E alguém aqui está invejando, eu sinto que até projetando alguma questão para que você não receba essa premiação, esse ganho, esse presente. Mulheres, eu vejo vocês frequentando algum evento ou uma reunião muito importante. Desse evento, dessa reunião, vocês parecem que vão sair de lá muito estáveis ou com uma conquista importante, tá? Pode ser um certificado, um documento. Vejo vocês aqui tendo um bom resultado sobre essa reunião ou sobre essa entrevista. Pode ser um local que você vai retornar. Aqui alguns capricornianos estão virando uma chave da sua própria espiritualidade ou da sua própria fé. Existe uma modificação importante. Você tendo caminhos, habilidades, formas, meios de mudar a sua fé, o que você acredita ser como fé. Isso vai estar fazendo com que você tenha bons ganhos. Isso estará fazendo com que você esteja mais astuto para lidar com as questões da sua própria vida. Aqui, por exemplo, Capricórnio sempre precisou de alguém para resolver alguma questão X para você. Você começa a entrar numa autonomia maior, seja material, espiritual, como for, você conseguindo resolver. Então, sei lá, você é a pessoa que sempre contratou um serviço de leituras, por exemplo, de carta. Você vai lá, faz um curso, se especializa e se dá super bem. E você mesmo começa a ler as cartas, por exemplo, entende? Esse é um exemplo aqui para vocês. Que boa sorte com comunicação. Só pede para que vocês tentem evitar de contar a sua boa sorte, as suas conquistas, as suas alegrias nos próximos 7 dias. Porque tem uma tendência aqui de ter algum tipo de murmurinho ou gente falando sobre você e isso ficar em evidência. É como se você estivesse expondo alguma intimidade, expondo alguma questão sua, que talvez não tivesse necessidade, ou, né, de repente cai na boca dessas pessoas, e as pessoas acabam expondo isso de uma forma muito exacerbada. Tem uma coisa que era muito simples, se torna um monstro de pernas e braços, né, na boca dessas pessoas. Alguém vai receber a cura de alguma questão na saúde que está há um tempo aí cuidando, enfim, e querendo esse resultado. Vocês vão receber algum tipo de cura. Uma pessoa de mais idade vai abrir comunicação com vocês. Essa pessoa pode te cobrar alguma questão, tá? Tem uma mensagem vindo aí pra você e o conteúdo dessa mensagem traz paz e equilíbrio para a sua mente e para o seu coração.
Olha, tem uma traição aqui que vai ir por água abaixo, não vai dar mais continuidade. Existe uma pessoa bastante tóxica na sua energia, essa pessoa ela pode ser mais velha que você, é uma mulher. Essa pessoa vai estar sendo afastada. Essa pessoa pode estar sendo afastada para algum tipo de tratamento de saúde também, tá? Ou para o próprio tratamento de saúde, ou para auxiliar no tratamento de saúde de alguém. Pessoal, mais uma vez, tem uma pessoa que vai fazer uma viagem e não volta mais, tá? Ok. Qual a mensagem final para Capricórnio? Prosperidade. Nenhuma prosperidade é mais importante do que aquela que enriquece o espírito. Antes de tudo, é preciso fertilizar a ética para ponderar os seus desejos, sabedoria para saber pedir só aquilo que puder carregar, e altruísmo para saber repartir muito ou pouco do que vai chegar. Certo? Capricornianos, que Deus abençoe vocês, que Arcanjo Miguel se faça muita luz e vitória em seus caminhos, que vocês sejam sempre muito, muito felizes. Tchau, tchau.